Fala galera, tudo beleza? Tiozão falando, estamos aqui com mais um resumo de um show da WWE, agora resumo do SmackDown no dia 31 de outubro de 2025. Se você quiser se manter antenado e atualizado para o Saturday Night Main Event que vai acontecer hoje às 8 da noite, vem com a gente porque teve muita coisa interessante que aconteceu aqui. E não de fazer aquelas coisas que a gente sempre pede para ajudar a alavancar o nosso canal, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do SmackDown e nós vamos começar aí com Tiffany Stratton, né? Tiffany Stratton, nossa campeã da WWE, que vai defender o seu título contra Jade Cargill no show hoje à noite, né? Ela veio pro ringue e ela já veio pedindo para poder cair na mão com a Jade Cargill, né? Lembrando que a Jade Cargill fez o heel turn para cima da Tiffany Stratton na semana passada. Aí o Nick Aldis veio, interrompeu, falou que ela não estava liberada, que ela tinha que se cuidar e tudo mais. E aí a Tiffany não estava querendo nem saber, se vocês perceberam, ela está aqui com uma proteção no joelho e tal. O Nick Aldis falou, não quero saber, né, você tem que se preservar, a gente tem que cuidar da luta amanhã. Nisso veio a Jade Cargill. Jade Cargill vestida de mulher gato, a la Michelle Pfeiffer, né? Inclusive foi o Matt que notou isso, o Matt estava na nossa live ontem. Muito obrigado pela sua presença, Matt. A gente vai fazer um negócio bem legal aí em breve. Claro que quando a Jade Cargill veio, e aí falou, não, isso aí não me serve, eu quero lutar pelo título amanhã, e quero tomar esse título amanhã e tudo mais. O Nick Aldis chama os seguranças, aí ela reclama, a Tiffany Stratton vai pra cima, e aí bastou um segurança segurar a Tiffany Stratton pra impedir para que ela fosse pra cima da Jade Cargill. Não foi nada como os homens que tem que vir 5 de cada lado e ninguém consegue parar ninguém, né? Aí acabou que foi um para um lado, outro pro outro, né? E acabou que não teve maiores consequências aí nessa situação. Depois, o Nick Aldis até conversou com a Tiffany Stratton lá nos bastidores, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Vamos falar das lutas, né? Nós tivemos 4 lutas no SmackDown dessa semana e a primeira luta delas foi o US Open Challenge do Ilya Dragunov, né? Lembrando que o Sami Zayn começou com essa história. Quando o Dragunov ganhou o título do Sami Zayn, ele manteve o US Open Challenge. E aí, quando ele foi pro ringue, chamou, esperou o seu desafiante. Primeiro veio o Nathan Frazier, junto com o Exxon. Só que logo depois tocou a música do Tommaso Ciampa e ele veio. Ele começou a falar no microfone que ele merecia essa luta pelo título. Ele tentou entrar no ringue na frente do Nathan Frazier. E aí o Dragunov teve que fazer uma escolha. Todo mundo achou que ia rolar uma triple threat impromptu ali, mas não aconteceu. O Dragunov chegou e falou, olha, o Nathan Frazier pediu primeiro, então vai ser ele que vai lutar. E quanto a você, Ciampa, eu não dou chances de título para idiotas. Né? Então assim, meio que jogou o Tommaso Ciampa para baixo, né? Enfim, foi legal da gente ver aí algumas duplas do cenário de duplas que tanto conquistaram o SmackDown durante o ano, fazendo alguma outra coisa, né? Porque já que eles não estão na rota do título de duplas, por que não botá-los na rota do Campeonato dos Estados Unidos e fazerem eles mandarem lutas maravilhosas pra gente? Não vejo por que não, né? Enfim, a luta foi entre o Dragunov e o Nathan Frazier, a luta foi sensacional, né? Vocês sabem que esses dois simplesmente destroem no ringue, né? Nathan Frazier com a sua velocidade, se jogando pra cima do Dragunov, Dragunov usando seus golpes de força e seus golpes kamikaze, né? Ele manda esse senton bomb que ele cai, assim, ele salta muito alto, ele cai de costas no adversário, ele não rola, né? Então acaba sendo um golpe bem impactante, né? Ele manda. Aí o Nathan Frazier mandou voadora, mandou o seu Phoenix Splash pra cima do Dragunov pra 2. E aí, mais pra frente na luta, o Nathan Frazier tava na terceira corda de novo. E o Dragunov segurou ele. E aí foi mandar um German Suplex da terceira corda. Só que eles não casaram direito o movimento. O Nathan Frazier pulou antes. E, cara, quando os dois caíram no chão, eles caíram muito errado. O Nathan Frazier, ele deu um giro no ar. Ele quase caiu assim, ó, de cabeça no ringue. Ele caiu assim, um pouquinho virado. Então o negócio não foi tão grave, mas ele bateu de cabeça no ringue, tá? O Dragunov também caiu esquisitão. O juiz rapidamente foi olhar como é que eles estavam e tudo mais. Rolou um papinho aí, e aí logo em seguida o Dragunov levantou o Nathan Frazier, mandou um powerbomb e em seguida acertou ele com um H-bomb para 3. Então vitória do Dragunov num finalzinho que pareceu que foi um pouco encurtado. Parece que eles foram pro final mais cedo por medo do Nathan Frazier ter sofrido alguma contusão, alguma concussão na cabeça e tudo mais. Uma luta de 19 minutos que foi sensacional. Eu dou 4 estrelas e meia para essa luta. Foi realmente uma abertura espetacular. Eu acho assim, o Dragunov, ele vai mandar muito bem com esses US Open Challenges. Vai ser uma coisa que a gente sempre vai esperar para ver no SmackDown e que vai ser muito divertido de ver.
Depois da luta, o DIY veio para atacar o Dragunov, o Fraxon, né? O Exxon veio para ajudar o Nathan Frazier, então eles ficaram ali se engalfinhando, né? Nessa confusão, toda essa confusão, ela continuou acontecendo nos bastidores. O Dragunov separou as duas duplas e aí ele viu que o título não estava na mão dele, ele olha para o lado, fica enfurecido. Quando a gente vê do outro lado, tá o Tamatonga segurando o cinturão e mandou aí um na cara do Dragunov. Então é muito legal que a gente tá vendo assim, alguns lutadores ali do cenário de duplas e tudo mais sendo incorporados nessa história com o Dragunov, o que vai garantir pra gente muita luta boa aí vindo pela frente, né? É meio que óbvio que o Dragunov vai manter o título nessas lutas, mas cara, só da gente ter a oportunidade de ver lutas muito legais no ringue, vai ser muito divertido. A luta livre é isso, a gente vê luta boa. Por mais que o resultado seja meio óbvio. Mas, com certeza, vai ser muito divertido. Vamos ver aí os próximos SmackDowns, como é que vão ser esses US Open Challenge. Depois disso, a gente teve aí a segunda luta da noite, uma luta do Carmelo Reis contra o Kit Wilson. Essa luta foi agendada na semana passada, né? Logo depois que o Carmelo Reis deu uma promo face nos bastidores, aí o Kit Wilson veio com essa persona meio feminista dele, né? Falando que o Carmelo Reis era um homem tóxico e tudo mais. E aí eles marcaram essa luta para hoje. E foi uma luta rápida, sinceramente eu não vou entrar muito nos detalhes da luta. Depois de 4 minutos o Carmelo Reis aplicou o 148 para vencer a luta. Então foi uma vitória em 4 minutos, eu vou dar 2 estrelas para a luta. Foi um Squash City, né? Não tem mais muito o que dizer. Serviu apenas para apresentar ao público um Carmelo Reis mocinho no ringue, né? E aí logo depois, só para aumentar aí o hit do público, que não foi muita coisa, tá? Quando o Carmelo Reis entrou, né, para lutar, recebeu assim, uma aprovação muito fraquinha do público, o The Miz veio e mandou um Skull Crushing Finale, né, para cima do Carmelo Reis, e depois ficou sacaneando com ele ali. Então a gente vai continuar com essa feud deve desembocar aí talvez lá no Survivor Series. A terceira luta da noite foi a luta entre a Nia Jax e a Alexa Bliss. Essa luta foi marcada na semana passada, quando a Nia Jax interrompeu uma entrevista da Charlexa, né, da Charlotte Flair e da Alexa Bliss, e aí a Alexa Bliss desafiou a Nia Jax para uma luta, tá? Foi uma luta, cara, formulaica, óbvio, a Nia Jax ela vai usar seus golpes de força, óbvio. A Alexa Bliss ia usar chutes e voadoras para tentar derrubar a gigante, né? Então ela acertou as pernas, as coxas, deu chute na cara, fez o possível. Quando chegou mais pro final da luta, a Alexa ela estava dominada. A Nia Jax ela foi pro Annihilator. E aí, o que aconteceu foi que a Charlotte Flair, aqui na imagem não tá aparecendo, né? Tá cortado aqui, né? Aqui, esse bracinho aqui é da Charlotte, tá? A Charlotte, ela subiu no apron para chamar a atenção da Nia Jax. A Nia Jax, ela simplesmente tomou um susto. E aí a Alexa Bliss conseguiu acertar a coxa dela, derrubando ela no chão, e depois mandou uma voadora, né, na Nia Jax, fez o pinfall para 3. Então vitória da Alexa Bliss, uma luta de 10 minutos, eu vou dar 2 estrelas e meia, assim. Uma luta com a Nia Jax é difícil de ser interessante, porque assim, para casar uma luta com a Nia Jax, ou você tem que ser muito ágil para poder rodar, correr ao redor dela, ou você tem que ser muito forte para conseguir levantar ela, como por exemplo a Rhea Ripley e a Bianca Belair conseguem fazer. Como a Alexa Bliss ela não é nem uma coisa nem outra, acabou que a luta não casou assim tão bem quanto poderia. Mas a Alexa fez um belo esforço para poder fazer essa luta ser interessante. E é aquele negócio, né? É uma field interessante. Já está agendado para a semana que vem da Nia Jax enfrentar a Charlotte Flair. Então vai ser aí legal, porque a Charlotte talvez tenha condição de arrancar uma luta melhor do que a Alexa Bliss. Vamos ver essa situação. Como a Charlotte atrapalhou a luta da Nia hoje, é possível que a Nia busque reforço para a semana que vem para poder encarar a Charlexa. Vamos ver que reforço que vai ser. Muita gente especulava da Lash Legend da NXT. Pode ser que seja a Lash. Vamos ver se isso vai acontecer. Mais para frente no show teve um segmento bem interessante que foi a Chelsea Green e a Julia, né, que se encararam nos bastidores. Tudo isso começou, na verdade, com a Tiffany Stratton, que estava conversando com o Nick Aldis nos bastidores.
O Nick estava perguntando se ela estava bem, a Tiffany falou que estava, disse que poderia defender o título hoje. O Aldis falou que a Tiffany não estava 100%, mas ela insistiu em seguir com a defesa pelo título no Saturday Night Main Event. Nisso aparecem a Kiana James e a Julia para bater de frente com a Tiffany Stratton. Aí a Kiana fala que a Tiffany já deveria ter aceitado a ajuda delas. A Tiffany tenta responder, a Julia interrompe, dizendo que ela logo em breve não conseguiria mais falar de tanto que iria apanhar. A Tiffany Stratton sai dali, vai embora. E aí chega a Chelsea Green com a Alba Fire. E a Chelsea está vestida com aquela roupa da Mulher Maravilha que ela usou na época que ela era campeã dos Estados Unidos. Inclusive no vídeo eu botei essa semana dos 20 momentos que mais fizeram a gente arrancar os cabelos com a WWE esse ano. Eu falei sobre o desperdício que foi a Chelsea Green como campeã dos Estados Unidos, e na foto eu botei a foto dela com a roupa de Mulher Maravilha, exatamente esta roupa aí, tá? Basicamente, a Chelsea Green pede uma luta pelo título, a Kiana James meio que tenta interromper ali e tudo mais, mas a Julia aceita. E por que a Chelsea Green ela tá querendo a luta? Porque ela reclama com o Nick Aldis que a Julia tá prestes a bater o recorde da Chelsea como a campeã mais longa dos Estados Unidos. Lembrando que ela foi a primeira campeã dos Estados Unidos. Então a Chelsea ela quer impedir que a Julia quebre o recorde dela. A Julia aceita e o Nick Aldis marca essa luta para semana que vem. Então no SmackDown da semana que vem teremos Chelsea Green e Julia pelo campeonato dos Estados Unidos. Até que enfim estão fazendo alguma coisa com esse campeonato, né? A Julia defender esse título, acho que faz mais de mês que aconteceu. Enfim, a Chelsea Green fica empolgada, mas a Nikki Cross aparece e aí faz todo mundo sair correndo, né, assustado, né, com a carinha dela. E a gente se pergunta se eles vão meter a Nikki Cross aí nessa divisão do Campeonato dos Estados Unidos. Eu acho que seria meio curioso, sabe? Eu não importo não, eu acho ela uma pessoa muito gente boa. A última luta da noite foi uma luta entre os Morocini Machine Guns e os MFTs. Essa luta ela foi marcada mais cedo, durante um segmento em que o Arthur apareceu fantasiado de Papai Noel e estava conversando com o Morocini Machine Guns. E antes que vocês me perguntem por que ele estava fantasiado de Papai Noel, é porque, é lógico, o Arthur errou o feriado, né? É feriado de Halloween lá e ele se fantasiou de Papai Noel. Enfim, ele deu uns docinhos pro Morocini Machine Guns e foi embora. Nisso apareceu o Solo Sikoa, começou a bater boca com o Morocini Machine Guns sobre quem estaria na frente da fila para enfrentar o White Six pelo título de duplas. Como as duas duplas, os dois grupos achavam que eles estavam na frente da fila, o Solo chega e fala: tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o Nick Aldis para fazer uma luta entre vocês e os MFTs, e quem vencer fica na frente da fila. E eles aceitam, e a luta é agendada para nesse momento do show. Quem luta pelos MFTs de novo é Tama Tonga e JC Mateu. E aí, cara, e cabe notar que o Morocini Machine Gun estava sozinho para encarar o MFTs inteiro. Nos bastidores, o Sami Zayn chegou a pedir pro Nick Aldis para poder ajudar os Morocini Machine Guns. Mas o Nick fala que ele não estava liberado medicamente e que ele não poderia ir. E o Sami realmente não foi. Então o Morocini Machine Guns ficou sozinho para encarar os MFTs, tá? Foi uma luta formulaica, tá? O que dizer dessa luta? Foi uma luta de 8 minutos, onde o Morocini Machine Guns usou seus golpes voadores e de combinações, como sempre, incríveis no ringue. E os MFTs, eles estragaram tudo com seus golpes de força e deixando a luta mais lenta. No final da luta, os MFTs estavam meio que cambaleando. Quando os Morocini Machine Guns iam começar a voar com o Alex Shelley no alto da corda, Solo Sikoa subiu no ringue, chamou a atenção do juiz. O Tongaloa empurrou o Alex Shelley das cordas, deixou o Chris Sabin sozinho no ringue. E aí o Tama Tonga veio e aplicou a sua cotovelada na corrida, na nuca do Chris Sabin, fazendo ele cair. Depois ele fez o pinfall. Então, vitória dos MFTs. Uma luta de 8 minutos que eu dou 2 estrelas e meia também. 2 estrelas e 75, vai. A luta foi legal por causa do Morocini Machine Guns. Depois da luta, o Talatonga veio, estraçalhou todo mundo. Aí o Ray Phoenix veio para salvar. O Ray Phoenix que havia batido de frente com os MFTs mais cedo no show e desafiou o Talatonga para uma luta na semana que vem. E aí ele veio tentar salvar, mas não conseguiu. Apanhou. Depois disso veio Shinsuke Nakamura para tentar salvar, mas aí ele também apanhou dos MFTs e também tomou o chokeslam do Talatonga. E aí no final o grupo ficou encarando as carcaças dos seus adversários jogadas no chão, tá?
Eu particularmente, eu gosto dessa persona dos MFTs, que eles estão mais selvagens e tudo mais. Só que esse grupo tá muito grande. E aí, assim, pra alguém enfrentá-los, tem que vir em grupo. Eu acho que isso vai acabar descambando pra um Wargames ou uma luta de Survival Series. Porque nós temos aí os Morocine Machine Guns, nós temos o Ray Fênix e nós temos o Shinsuke Nakamura. São 4. Só faltaria um, que pode ser o Sami Zayn. E aí esses 5 podem enfrentar os MFTs numa luta no Survival Series. Seja o Wargames ou seja uma luta tradicional de Survival Series. Vamos ver o que a WWE tá aprontando aí com essa história. A gente vai ter que ver mais pra frente nas próximas semanas. Por fim, a gente teve a assinatura do contrato para a luta de hoje, né, do Saturday Night Main Event, entre o Cody Rhodes e o Drew McIntyre pelo campeonato indiscutível da WWE. E aqui temos uma coisa interessante. Mais cedo durante o show, o Nick perguntou para os dois lutadores nos bastidores se eles tinham lido o contrato e estavam com ele. O Cody disse que sim, e disse que quando o Nick pergunta para ele se ele atacou o Jacob Fatu, ele fala que ele não atacou. Já o Drew disse que leu, dá um sorrisinho maroto e diz que encontraria o Nick Aldis no ringue. Beleza? Quando eles chegam na mesa, o contrato é colocado na frente do Drew, o Drew chega e fala, não vou assinar o contrato. O Cody Rhodes arranca o contrato da mão dele e assina. E aí o Nick Aldis pergunta por que você não vai assinar o contrato. E aí o Drew ele chega e fala, olha só, esse contrato aqui tá enviesado. Ele tá enviesado pro campeão, porque o contrato diz que se eu perder por desclassificação ou count-out, o título fica com o Cody. Se o Cody perder por count-out ou desclassificação, o título fica com o Cody. E ele fala o seguinte, se acontecer a mesma coisa que aconteceu na última luta deles, aquela luta impromptu de 5 minutos em que o Cody deu uma cinturada na cara do Drew, causando a desclassificação, né, aquela luta era pelo título e o Cody causou a desclassificação num surto, perdendo a luta, mas mantendo o título, o Cody ficaria com o título. Então o Drew chega e fala, esse contrato é enviesado pro campeão, eu não vou assinar. E aí o Cody ele chega e fala, beleza, olha só, você tá querendo fugir da raia e tal. Na verdade, antes disso, o Nick Aldis chega e fala, olha só, se você, Drew, não assinar o contrato, eu tenho um monte de gente nos bastidores que vai ficar muito feliz de enfrentar o Cody pelo título. E eu vou buscar alguém lá e vou fazer com que esse cara venha e assine o contrato. Aí o Drew chega e fala, beleza, pode fazer. Ele se levanta e começa a ir embora. Aí o Cody Rhodes se irrita, aí sim ele chega e fala, olha só, eu já tô entendendo o que você quer uma estipulação nessa luta. Você quer uma estipulação em que se eu perder por count-out ou se eu perder por desclassificação, ou seja, se o Drew sofrer uma desclassificação, que eu perca o título. É isso que você quer? O Drew chega e fala que é, e aí o Cody chega, beleza, então pode assinar o contrato. Nick Aldis bota essa cláusula no contrato para que o Drew seja protegido em caso de uma derrota, uma vitória dele, no caso, seja por count-out, que seria com o Cody ficando fora do ringue até a contagem de 10, seja por desclassificação, no caso de alguém atacar o Drew, né? Então, ele pede para que o Nick Aldis coloque essa cláusula no contrato. O Nick pergunta se ele está certo disso, o Cody diz que sim, e aí o Nick Aldis fala, beleza, e aí o Drew assina o contrato. E aí depois que ele assina o contrato, né, aí ele começa a falar, né, e ele chega e manda uma promo daquelas, né, ele começa dizendo que aquele era um momento feliz para ele, que ele estava triste porque depois de 20 anos trilhando os mesmos caminhos, ele e o Cody deveriam ser grandes amigos. O Drew diz que ele escreveu o modelo que permitiu ao Cody finalizar a história, ele está dizendo do fato de que o Drew saiu da companhia, se reconstruiu no cenário independente, depois fez com que a companhia ligasse para ele, chamasse ele de volta. Foi exatamente o que aconteceu com o Cody alguns anos depois, né? Ele critica o Cody por representar a América corporativa, mesmo sendo aplaudido pelo público, né? Ele reclama que o Cody ele faz atos vilanescos, mas ainda assim continua sendo aplaudido pelo público. Ele declara que o público o rejeita porque ele é estrangeiro, mas ele é um cidadão americano e o verdadeiro sonho americano. E aí ele se refere ao fato de um estrangeiro que veio para os Estados Unidos e que lutou do chão até o topo para poder se reconstruir. E o fato de ele falar de ser um sonho, verdadeiro sonho americano, ele está fazendo uma referência ao pai do Cody, né? O Dusty Rhodes, que tinha como apelido o sonho americano, American Dream, né? E aí
E isso deixa o Corey irritado. E aí o Corey responde que ele fala: olha, eu tô feliz que você tenha mencionado o passado paralelo de você, da gente. O Corey admite que seguiu o modelo do Drew, reconhecendo que ele se desafiou com diferentes estilos por amor à luta livre, né? Ele foi pra Inglaterra, ele foi pro Japão e depois ele voltou. Criou a AEW junto com os irmãos Jackson. E aí ele diz que, pô, o Drew se reconstruiu tanto que a WWE teve que chamá-lo de volta e tudo mais. O Corey que. E aí ele chegou e disse o seguinte: olha, a única diferença entre nós dois é que enquanto eu, quando me cansei da empresa, tive coragem e pedi para sair por conta própria, o Drew foi demitido. Né, jogou isso na cara dele, e isso é verdade. O Drew McIntyre foi demitido da companhia, o contrato dele não foi renovado, enquanto que o Corey, né, ele pediu para sair e se reconstruir. Na verdade, o que aconteceu foi que justamente por conta do sucesso do Drew no cenário independente e a reconstrução, né, porque ele foi para Inglaterra, ele foi para o Japão, o Drew também lutou na TNA durante um bom tempo, foi campeão da TNA, antes de ele voltar para a WWE e se reconstruir do zero, porque o Drew ele voltou lá na NXT e depois ele subiu para o main roster. O Corey, ele vendo isso tudo acontecer, ele tomou coragem de pedir para sair da companhia com aquela fracasso daquela história dos Stardust. Aí o Corey foi para Inglaterra, o Corey foi para o Japão, o Corey foi para TNA e aí ele construiu a AEW com os irmãos Jackson. E aí o Corey ele chega e termina falando, olha, os bonzinhos costumam terminar por último até ele aparecer. O Corey começa a deixar o ringue e o Drew chega e fala, não, eu não vou deixar você ter a última palavra, você não vai fazer os fãs se voltarem contra mim como vocês já fizeram no passado. Ele zomba do traje laranja do Corey porque ele estaria fantasiado de Halloween, e é verdade, ele estava usando esse traje laranja exatamente por causa do Halloween. E aí, por fim, ele chega e fala o seguinte: olha, as únicas pessoas que deveriam ficar felizes com ele pedindo doces, ou seja, por estar fantasiado de Halloween, seriam as filhas dele. E ele pergunta o nome das filhas dele. E aí, meu irmão, trouxe a família pra história, o Corey surtou, né? O Corey surtou, pegou, jogou a cabeça do Drew na mesa, e pegou o cinturão e se preparou para dar uma cinturada na cabeça do Drew de novo. O Drew escapou, saiu do ringue e ficou apontando pro Corey, lembrando o seguinte, que se isso acontecer hoje, o Drew se torna campeão. Se o Corey usar o cinturão na cara do Drew e o juiz ver, o Drew se torna campeão mundial, tá? E o Drew ficou rindo da cara do Corey e tudo mais, tal, ele fingiu que estava indo embora. O Corey estava conversando com o Nick Out, daqui a pouco o Drew voltou, mandou um Claymore na cara do Corey, pegou e mandou um Powerbomb em cheio na mesa. Tava na cara que isso ia acontecer. E aí depois o Drew pegou o cinturão e levantou no alto, dizendo que ele seria o novo campeão da WWE no show de hoje. Um detalhe interessante, aí uma pequena notícia aí antes da gente terminar o vídeo, nas mídias sociais, o Drew McIntyre ele postou uma foto, justamente essa foto dele encarando o Corey na mesa, e ele disse o seguinte: e isso para algumas pessoas poderia ser um mau presságio, ou seja, referenciando o fato de que quem sai por cima na véspera de um pay-per-view perde. Mas ele disse que isso não iria acontecer com ele. Então, assim, o Drew até usando as mídias sociais para dar uma sacaneada com essa história de que todo mundo fala que se um lutador sai por cima na véspera de um pay-per-view, ele vai perder no show, né? Enfim, o Drew saiu por cima. Tendo dito isso, provavelmente o Corey vai vencer, tá? E talvez até vença roubado, tá? Talvez até vença roubado, talvez o juiz não veja a cinturada e que o Drew tome, e aí ele acabe vencendo, e aí o Drew continue com essa persona chorona pelas próximas semanas, pelos próximos meses. É claro que o que eu adoraria ver, na verdade, era esse cenário aqui, é o cenário que eu gostaria de ver como fã do Drew McIntyre, né? Eu acho que a WWE, o SmackDown, tá precisando de um heel dominante, monstruoso, para que o Corey o persiga para ganhar o título de novo. O Corey é um lutador melhor quando ele está perseguindo o título do que como campeão. E o Drew, como campeão, seria excepcional. Mas é claro que a gente sabe que muito dificilmente isso vai acontecer, tá? Bom, com relação ao show, a minha nota do show é 6,5. Eu não achei o show bom. Na verdade,
A única coisa realmente que saltou aos olhos do show foi a luta do US Open Challenge. Se não fosse a luta do US Open Challenge, esse show teria uma nota baixa, tá? Por volta de 5, 5,5. Porque as outras lutas não foram boas. As outras 3 lutas foram muito mais ou menos, e além disso, as pessoas que estiveram envolvidas nas lutas não foram pessoas muito importantes, tá? Não foram pessoas que chamam a atenção. Então isso jogou o show para baixo, assim, devastadoramente. Por isso que eu acho que essa história de você ter um SmackDown que aponta muito pro especial no dia seguinte acaba sendo prejudicial, porque a WWE não se arrisca. Eles meio que quase que deveriam usar o SmackDown, na verdade, para alavancar histórias lá na frente. E apenas falar das lutas que vai ter no pay-per-view. Talvez fosse melhor, não sei. Mas o fato é que o show hoje não foi bom, então eu dou 6,5. Isso porque a luta do Dragon 9 salvou o show. Beleza? Então, não se esqueçam de estar com a gente. Hoje à noite, 6h30 da noite, a gente vai começar aqui. O show vai ser transmitido no YouTube da WWE, provavelmente sem narração em português. Então, se vocês quiserem narração em português, venham pra cá acompanhar a nossa live. Nós teremos a presença do Chigus e da Ariane conosco aqui novamente, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de acompanhar nossos outros conteúdos. Vou deixar algumas opções aqui na tela para que vocês possam assistir. Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.